Oiê, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Laura Brasil, sou professora de confeitaria e hoje eu vou te contar como foi a minha seletiva para o programa Que Seja Doce do GNT. Essa é uma dúvida bem comum que muitos confeiteiros e confeiteiras têm. Como é que funciona todo o processo de seleção? Se a gente já vai com as receitas prontas, se não vai. Inclusive os espectadores também têm essa curiosidade, então eu resolvi contar um pouquinho para vocês como é que foi todo o meu processo de seleção para participar. Eu participei agora da 9ª temporada do Que Seja Doce. Meu episódio foi ao ar no dia 5 de abril, foi o episódio 18 com o tema arborismo. Se você quiser assistir, depois me marca lá no Instagram que eu vou adorar repostar. Meu Instagram é @laurabrasilcakes, me segue por lá também. Antes da gente continuar, não esquece de ativar o sininho aqui embaixo e me seguir no canal, que a partir de hoje muitos vídeos legais de confeitaria vocês vão encontrar por aqui. Então que eu vou te contar tintim por tintim de tudo que acontece nos bastidores desse programa tão doce. Em meados de julho e agosto, abriram as inscrições para o programa. Normalmente os jurados, o Lucas Corazza, a Carol Crema, o Roberto Stroncoli, eles divulgam nos seus respectivos Instagrams que as inscrições estão abertas, assim como a produtora que faz a produção ali do programa. E aí chegou nesse período, eu vi que estavam abertas as inscrições e resolvi entrar lá no site, tem que fazer um cadastro no site da Globo para tu conseguir passar para as próximas seletivas. E aí chegou nesse determinado momento, eu não consegui enviar a minha inscrição, eu tava com o cadastro bloqueado, eu não sei o que aconteceu, já fazia alguns bons anos que eu não conseguia mais, porque eu comecei a tentar me inscrever mais ou menos ali em 2018, que foi quando eu fiz a minha transição de carreira, mas esse é assunto para um outro vídeo. Então eu tava bem nervosa que eu não conseguia de jeito nenhum me inscrever, e aí eu comentei numa publicação do chefe Lucas Corazza: Lucas, me ajuda, eu não tô conseguindo me inscrever, já faz um tempão, assim, assado. E aí ele disse, entra em contato com a Moonshot Produtora, que é quem faz toda a seletiva do programa. E aí entrei em contato com eles, mandei um e-mail e disse, olha só, tá aqui a minha inscrição, o mesmo questionário que eu deveria mandar pelo site da Globo, eu tô mandando direto pra vocês porque eu não tô conseguindo me cadastrar por lá, eu não sei porquê. E aí, pra minha surpresa, mais ou menos umas 2 semanas depois, eu tinha até esquecido, eu recebi o retorno da Moonshot dizendo, você foi aprovada para a próxima fase. Eu disse, uau, como assim, né? Fiquei muito surpresa, muito feliz, porque eu imaginei que eles fossem simplesmente ignorar o meu e-mail. Não foi o que aconteceu. Então, nessa segunda fase, eu tinha 2 tarefas. Uma era responder um questionário. Esse questionário era um questionário pessoal, com perguntas pra mim, envolvendo tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. Eu deveria falar quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos dentro da confeitaria e também indicar uma pessoa para ir de dupla comigo. Porque caso vocês não conheçam o programa, caso alguém não saiba como é que funciona a dinâmica lá dentro, vai o confeiteiro principal e um auxiliar para fazer toda a prova com ele, né? E aí, no final, quem ganhar recebe o troféu e a respectiva medalha. Chegou nesse impasse de escolher a dupla, fiquei muito nervosa, porque ao mesmo tempo que eu queria levar minha mãe, que era o sonho dela também, eu queria muito levar alguém que fosse da confeitaria para conseguir me auxiliar nos preparos, porque o tempo realmente é muito curto, as provas são muito dinâmicas e a gente vai sempre com a intenção de ganhar. No fim, não deu certo, eu chamei uma amiga, ela não conseguiu participar comigo, e acabou indo a minha mãe. Eu disse, mãe, tá aqui, preenche o questionário e vamos torcer, vamos rezar para que tudo dê certo. Então a minha mãe também recebia um questionário semelhante ao meu, e aí ela tinha que mandar as respostas também. Era aqueles questionários estilo Google Forms, né, Doc Forms, mais ou menos nesse sentido. E aí a gente precisava enviar para eles e aguardar o retorno. Pois bem, enviamos e novamente mais uma surpresa positiva. Tivemos um feedback, um retorno de que estaríamos ingressando para a 3ª fase da seletiva. Essa 3ª fase consistia numa entrevista via videochamada e deveria estar presente eu e a minha dupla. E aí eu disse, mãe, tu pode fazer no teu local de trabalho, enfim, na tua casa, eu faço aqui do meu, e aí a gente conversa com o produtor. Ela disse, não, eu vou até aí. Aí ela veio até mim, a gente fez essa entrevista com o produtor, e ele disse, então agora vem a próxima fase. Passou, de novo, um bom tempo, eles nos retornaram. Olha, Laura, Cristina, vocês passaram, agora vocês precisam enviar um vídeo para nós. E aí enviamos um vídeo, mais ou menos, acho que foi uns 5 minutos, eu e minha mãe se apresentando. Basicamente as mesmas coisas que a gente falou nessa entrevista, a gente falou nesse vídeo, né? Eu acho que eu troquei a ordem, na verdade. Gente,
Na verdade, primeiro foi o vídeo e depois foi a entrevista. Então, o vídeo foi a parte 3 da seletiva e a entrevista foi a parte 4. Então, aí passamos pelos questionários, passamos pelo vídeo, passamos pela entrevista e aí tinha que aguardar a próxima fase. Muito bem, passamos para a próxima fase também. E aí o pessoal lá da produtora entrou em contato comigo, me ligou, disse que eu tinha sido selecionada, me deu já o dia da gravação, os dias, né, porque são 2 dias de gravação, e perguntou se eu realmente queria, se eu tinha disponibilidade. E eu disse, claro, nem pensei 2 vezes, eu tenho essa disponibilidade, não sabia nem como é que eu ia ir, como é que eu ia comprar passagem, se eu ia conseguir passagem barata ou não, só disse que ia. Porque eles não te dão a opção de trocar a data, eles te dão aquele episódio X e tu tem que ser obrigado a ir lá gravar se tu quiser, né? Tu não tem como trocar, tanto é que eles deixam sempre alguém de reserva caso algum participante não consiga, né? Eles têm uma lista de espera lá pra ir chamando outras pessoas. Então, a Alice, que é a produtora, entrou em contato comigo, me ligou, me explicou tudo como é que funcionava e ela me passou que nossa prova haveriam frutas. Sim, gente. A gente não vai lá simplesmente a cega sem saber de nada. Eles nos avisam que a gente vai trabalhar com possibilidade de frutas. Eles nos ligam, eles nos avisam. Ó, tu vai trabalhar com a prova tal. A tua prova vai ser... Na minha prova 2, por exemplo, era um buste de Noel, que é um rocambole, né? Estilo francês. Então eu já fui pra lá sabendo tudo que eu ia fazer. Eu tive um tempo de me preparar. Eu consegui estudar. Pratiquei bastante coisa, né? Ensinei a minha mãe, né? Porque minha mãe não é alguém adepta da cozinha, ela não tem muita noção, ela não sabia direito o que era um mise en place. Então, assim, a gente teve bastante tempo pra treinar. A gente recebeu a notícia final de que a gente estava dentro do programa, que a gente tinha passado por toda a peneira de seleção, mais ou menos em setembro, meio de setembro, ali pelo dia 15 e 20 de setembro. E o nosso episódio seria gravado somente em novembro, então eu tinha aí um lapso temporal bem bacana pra eu treinar, pra eu me preparar, tanto psicologicamente, porque tem que ter um equilíbrio emocional pra tu ir pra um programa assim, né? Como profissionalmente, eu precisava testar receitas, eu queria, né, demonstrar toda a minha personalidade lá dentro. Eu tenho a minha assinatura, então eu queria demonstrar isso lá no programa também. E após a gente ter essa notícia que a gente poderia se preparar, saberia quais seriam os preparos e tudo mais, a gente ainda tinha mais uma fase que era a questão do Covid. Né? O meu programa ele foi gravado em 2022, no segundo semestre, em que pese o Covid já tivesse acabado, né? A gente ainda tinha um risco iminente aí da doença. Então a gente precisaria estar com o protocolo todo em dia das nossas vacinas, o protocolo vacinal da Covid, e também responder mais um questionário de saúde. Então, assim, o processo lá ele é bem controlado, né? Eu acho que isso é muito importante, até para passar uma segurança para o participante, né? Porque a gente fica exposto lá. Enfim, eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como é que funciona, se eles pagam, se eles não pagam, se é gente que investe pra poder estar lá, pra participar do programa. Gente, quando eles me ligaram, eles perguntaram se eu tinha essa disponibilidade de participar nos dias, acho que foi 8 e 9 de novembro que eu fui, não me lembro nada com certeza, mas se eu não me engano foi isso. Eles perguntaram se eu tinha essa disponibilidade, né? Além disso, eu tinha que ter a disponibilidade do deslocamento. Tu tem como vir pra cá, como te deslocar até São Paulo? Porque é gravado nos estúdios lá em São Paulo. Eu sou de Canoas, pra quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu precisaria me planejar, né? Porque ir de carro é inviável, é uma viagem de mais de 20 horas. E de avião, às vezes, tá bem caro, né? Ônibus também nem pensar, é algo muito desgastante, muito cansativo. E aí a gente teve um tempo hábil, assim, pra se programar, pra ver passagem aérea com calma. Mas essa passagem aérea, ela foi bancada por nós. Eu e minha mãe, nós precisamos pagar essa passagem para estar presente lá. Em relação ao hotel e alimentação, quem tem essa responsabilidade é a produção. Eles que pagam pra gente. A gente fica num hotel bem confortável, tem almoço muito gostoso lá dentro dos estúdios, né? Onde a gente fica gravando o dia inteiro. E de noite a gente tem refeição também dentro do hotel, né? A gente tem um buffet que a gente pode se servir lá, né? Então a gente chegou no mesmo dia da gravação, isso foi uma terça, a gente chegou lá de manhã cedinho, fomos direto pros estúdios. Lá a gente passou o dia gravando os beauty shots, os depoimentos de bio, que eles chamam, que é aquelas partes que a gente aparece lá mais arrumada, de doma, fazendo aquelas historinhas, né? Então a gente passa um dia inteiro só fazendo isso, fazendo foto, fazendo vídeo de emoções, aquelas dancinhas, Vitória, chorando, essas coisas, né? A gente passa um dia inteiro só nisso. E
E aí, enquanto a gente tá fazendo isso, tem outras 3 participantes que já estão gravando a sua prova, né? A gente não consegue ver nada, eles não deixam a gente acessar, né? Só passa assim muito por cima. E aí no final desse último dia, desse primeiro dia, aliás, a gente tem um tour muito breve pela cozinha pra gente entender mais ou menos onde é que fica cada coisa. Mas é muita coisa, gente, vocês não têm noção, assim. Apesar de não ser grande a cozinha em si do estúdio, é tudo muito pipocado, assim, sabe? Em cada canto tem uma coisa. Então, ao meu ver, serve um pouco pra dar uma desestabilizada, né? Pro participante ele se perder um pouco ali dentro, né? Então, no final do dia a gente teve esse tour e depois a gente vai pro hotel. Lá no hotel a gente descansa, toma banho, janta e pra no outro dia de manhã cedo a gente gravar as provas, né? Então, um dia só de depoimentos, de fotos, de toda aquela parte de encenação ali, e no dia seguinte é efetivamente que acontecem as provas. E aí, nessas provas, tem a primeira prova que é a foto, né? Não seria bem uma prova, é uma vantagem, né? Nessa primeira prova. Então, cada participante leva uma foto, uma primeira impressão, que eles chamam, apresenta para os jurados, e aí quem ganha essa primeira prova vai com uma vantagem para a prova oficial, né? Então, nessa primeira prova, nessa primeira etapa da foto, eu ganhei, né? Minha foto foi a mais votada, teve votos do Lucas Corazzo e do Roberto Strongoli, fiquei muito feliz. E a gente teve uma vantagem, né? Qual era a minha vantagem e da mãe? A gente poderia distribuir as frutas entre os participantes. Nós tínhamos 3 frutas, era pêssego, maçã e goiaba. Só que assim, gente, quando a gente tá lá gravando aqueles depoimentos no dia anterior, a gente conversa muito com os participantes, a gente faz amizade, a gente fica o dia inteiro sem celular, tá? A gente fica o dia inteiro sem celular, então a gente fica dentro de um... esqueci! A gente fica dentro de um camarim, e aí dentro desse camarim, a gente passa o dia conversando, trocando ideias, expectativas, né? Porque cada pessoa que tá lá, ela não tá lá pra competir com o próximo, ela tá lá pra competir consigo mesmo. Todo mundo tem o mesmo objetivo de ganhar, mas tá todo mundo ali sonhando, né? A gente tá lidando com sonhos. Então, a gente ficou muito amigos, né? Eu, o Vini e a Stephanie. E aí a gente tinha em mente que quem ganhasse a prova da foto não iria querer ferrar os outros participantes, né? Eu fui muito com esse objetivo de ter uma competição limpa, uma competição justa. E aí eu decidi distribuir as frutas de acordo com a facilidade de cada participante, de acordo com aquilo que eles desejavam trabalhar e apresentar para os jurados. Então eu escolhi maçã pra mim, maçã pro Vini, que ele também queria maçã, e a Stephanie, ela queria pêssego. Então assim, deixei todo mundo dentro da sua zona de conforto. Pra mim isso era algo... não era negociável, né? Eu dar uma fruta que fosse... Não queria ferrar ninguém, eu queria que todo mundo desse o seu melhor ali e apresentasse realmente a sua essência como confeiteiro, como confeiteira. Pois bem, fomos pra primeira prova, então. Essa primeira prova, ela é cronometrada, sim. Porém, a gente não tem um timer lá dentro do estúdio, a gente não tem acesso a relógio. A gente só tem acesso aos tempos que o Felipe Bronze, que é o apresentador, ele nos passa, né? Então, assim, a gente tem 1h30 pra fazer uma prova e a gente passa correndo, passa muito, muito, muito rápido. A gente até esquece que tem câmeras ao nosso redor, né? Com cada bancada, né? Com cada confeiteiro, cada cor, eu estava em verde, o Vini em rosa e Stephanie em vermelho. Cada bancada tem aproximadamente 2 a 3 cameramans, tá? Vai depender aí do ângulo que eles querem enquadrar, enfim. E aí tu fica tão submerso dentro da prova, tu quer dar teu máximo, tu quer entregar o melhor, que tu esquece que tem câmeras te visualizando o dia inteiro, né? Ele te filmando. Inclusive, a gente fica microfonado desde o momento que a gente entra nos estúdios. Então, assim, tudo que a gente fala, eles captam, né? Então, falei palavrão, me esqueço, eu sou muito emotiva, né? Então, assim, eu ajo muito por emoção, esqueço um pouco a razão quando eu tô, assim, nesses momentos de tensão. E falei palavrão, eu me estresso, tudo que... Quem não assistiu o episódio, que for assistindo, lembrando que é o episódio 18, tem um arvorismo, da 9ª temporada, vocês vão ver que aquela Laura que tá lá, estressada, braba, aguerrida, é exatamente o que eu sou no meu dia a dia, não tem personagem nenhum. E aí, então, tu fica tão submerso ali concentrado, querendo entregar o teu melhor, que tu esquece das câmeras. E aí passa rápido, tu só tem acesso aos tempos que o Felipe Bronze realmente te dita.
E chega no final ali, os últimos 2 minutos que vocês veem na televisão, 2 minutos pra entregar a prova, realmente são 2 minutos que faltam ali. É que na TV parece que passa devagar, lá passa muito rápido, é correndo assim, é algo... Montar 4 empratamentos, né, porque daí 3 empratamentos vão pros jurados e 1 empratamento vai para aquela foto, para aquele vídeo que eles fazem para demonstrar no momento que a gente vai lá apresentar pros jurados o nosso prato, né. Então não são só 3 empratamentos, são 4, daí dependendo dá uma dificultada. Enfim, a gente passa para a primeira prova, infelizmente tem um eliminado, né, o eliminado ele já sai de cara nessa primeira prova e os outros 2 vão para a eliminatória, que é a fase final, que é a disputa realmente do troféu. Então nessa segunda fase passamos eu e o Vini, a Stephanie infelizmente saiu, mas é importante ressaltar que o recorte que a gente vê dentro da televisão, da opinião dos jurados, de como eles falam do nosso doce, é realmente um recorte, um pequeno recorte de tudo que eles nos falam lá. Eles ficam um tempão falando e elogiam e dão críticas construtivas. Algumas críticas também não são construtivas, mas faz parte, né? Acho que é muito questão de gosto, de opinião mesmo. E então, assim, é muita informação que a gente absorve, é enriquecedor tudo que a gente consegue absorver lá de dentro, né? Então, daí a gente faz a primeira prova, na primeira prova tem o eliminado, e aí a gente vai almoçar, né? Então a gente almoça, a gente tem mais ou menos meia hora, 45 minutos de intervalo entre uma prova e outra, né? E em função da Covid, os protocolos eles estavam rígidos lá dentro do estúdio, então pra gente andar no estúdio de um setor para outro, a gente precisava colocar a máscara, né? Na prova não precisava, nem face shield, nem nada. Mas para andar de um setor para outro, máscara é obrigatório. E as mesas lá tinham aquelas divisórias de acrílico pra gente sentar, a gente podia conversar, se enxergar, mas tinha aquela proteção de acrílico ainda. Então tava um protocolo de Covid, um cuidado bem severo lá no momento, né? Inclusive, eu não falei pra vocês, quando a gente chegou nos estúdios, a gente precisava fazer um teste Covid, né? O suave nasal, aquele desconfortável. E a gente tava com medo, né? Acho que tanto eu quanto os outros participantes, de chegar lá e dar positivo, porque se desse positivo, tu simplesmente ia ter gasto teu tempo, gasto teu dinheiro, não ia poder gravar o programa, né? Então era um receio bem grande que a gente tava, eu e minha mãe, a gente descuidou muito antes da viagem. Teve até alguns eventos sociais que eu gostaria de ter ido, aniversário de uma grande amiga minha que eu não pude ir, porque eu fiquei com receio de daqui a pouco pegar essa maldita doença e não conseguir gravar o programa. Então a gente tem umas semaninhas de resguardo aí antes da gravação. Então chegamos lá, deu tudo ok com o teste Covid. Mas enfim, e aí depois do almoço, o que acontece? A gente volta e vai fazer a segunda prova. Quem ganha a primeira prova tem uma vantagem também para a segunda prova. Todas as provas que tu ganha lá, tu vai ganhar algum tipo de vantagem para a próxima prova, né? Então a primeira prova, recapitulando, eu ganhei a vantagem de escolher, distribuir as frutas. E aí na segunda prova, na primeira prova, quem ganhou foi o Vini. E aí o Vini tinha a vantagem de escolher os chocolates que ele queria trabalhar e impor um chocolate pra mim. A gente também já tinha conversado sobre isso, né? Qual chocolate era importante pra ele, qual chocolate era importante pra mim. A gente tinha mais ou menos, a gente fez uma amizade, né? A gente não queria que ninguém se saísse mal, a gente queria realmente que cada um desse ali o seu melhor. E aí ele me passou o chocolate meio amargo, que era realmente o que eu queria, que a minha receita já continha, né? E ele acabou optando por usar vários tipos de chocolate ali. O nosso preparo da prova 2 era um Bush Noel, que é um rocambole, pra quem não sabe. E a gente tinha que fazer tudo estruturadinho, bonitinho, recheios, enfim. Eu acabei fazendo uma combinação de laranja, café, canela e chocolate meio amargo. E o Vini fez uma combinação mais clássica de floresta negra. Essa segunda prova passou voando, assim, foi surreal. Foi algo que eu não tô acostumada a trabalhar, não gosto muito de trabalhar com rocambole, não é minha zona de conforto, não é algo que tem dentro do meu cardápio, no meu dia a dia. As únicas vezes que eu trabalho com esse tipo de produto é quando eu ensino na escola onde eu dou aula. Eu sou professora titular de confeitaria no Instituto Mix, aqui em Canoas, e eu ministro aulas de rocambole lá, mas eu não tenho isso no meu dia a dia, na minha confeitaria, não pratico, né? E o Vini já tava super dentro da zona de conforto dele, porque ele já trabalha com isso, ele gosta muito de rocambole, inclusive ele vendia, acho que no Natal. Então foi uma prova acirradíssima.
entregamos, novamente tivemos toda aquela avaliação, foi muito legal, assim, foi enriquecedor. Eu saí da segunda prova muito confiante, apesar do meu rocambole ficou horrível, gente, ficou muito feio, não deu tempo de finalizar a decoração como eu gostaria, de dar os acabamentos, aquele aperfeiçoamento na decoração não deu tempo, porque a gente tem no meio dessa segunda prova uma dinâmica. E essa dinâmica, como o tema da nossa temporada é o tema de parques de diversões, tinham jogos pra gente fazer nessas dinâmicas. E o jogo era jogo de argola, de arremessar argola. Eu saí ganhando nesse jogo, mas depois o Vini conseguiu virar. E aí quem ganhasse essa disputa de argolas mantinha o seu assistente, né? E quem perdesse, o assistente deveria sentar até o final da prova e só olhar, não podia mais auxiliar o confeiteiro. Então eu perdi, a minha mãe teve que se retirar da prova, ficar só olhando, coitadinha, nervosa, torcendo. E eu tinha que finalizar. Eu tava muito tranquila porque tava tudo pronto, era só decorar, mas como eu falei, aqueles 2 minutos que passam na TV são muito pegados ali no ao vivo, né, pessoalmente, na disputa. E aí não deu tempo de finalizar como eu queria, meu rocambole quebrou. Enfim, foi meio que um desastre. Mas no final tive elogios muito bons sobre o meu sabor, críticas incríveis, assim, que vou levar pra vida. E realmente só reafirmo aquilo que eu sempre acreditei sobre o meu trabalho, né? Não ganhei, infelizmente, o programa. Quem ganhou foi o Vini, a estética dele tava linda, tava muito bonita. Mas deixou uma dúvida, assim, no ar das pessoas que assistiram, porque os jurados, isso aparece no programa, tá? Quem quiser conferir depois, lá no finalzinho do programa, quando eles estão avaliando quem vai ser o vencedor, eles dizem, a gente tem um doce muito bonito esteticamente, que era o do Vini, mas com um sabor não tão bom, e temos um doce maravilhoso em sabor, mas com a estética feia, que era o meu. E aí, quando isso aconteceu, eles falaram isso pessoalmente também, né? Elogiaram muito meu sabor, mas falaram que realmente a estética tava feia. Eu saí com aquela sensação de talvez eu consiga ganhar, porque vários programas, eles enaltecem o sabor e dizem que a estética dá pra recuperar, né? Mas não foi o que aconteceu no meu episódio, infelizmente eu perdi. Mas igual, fiquei muito feliz, não mudaria nada do que eu fiz lá dentro, acho que foi uma experiência incrível, é uma experiência incrível pra quem sonha, pra quem quer participar do programa. A gente tem, assim, é sobre a gente se desafiar, né? Sobre a gente realmente testar os nossos limites, testar o nosso emocional e realmente ver se a gente nasceu para aquilo mesmo. Sobre os jurados, a gente não tem aquele contato grande com eles. Eu fui com essa impressão de que a gente poderia conversar mais, trocar experiência, tirar dúvidas. E a gente não tem, a produção não deixa a gente ter esse acesso livre a eles, né? Com a Carol e com o Lucas a gente chegou a trocar algumas dúzias de palavras ali, são muito acessíveis. O Strongoli não, né? O Strongoli ele não permitiu muito que a gente conversasse, mas às vezes o Lucas vinha ali conversar, trocar uma ideia com a gente e a produção já cortava, não deixava. Claro que eu acho que isso é importante também porque eles têm o papel de serem imparciais ali dentro, porque daqui a pouco eles criam uma empatia com algum participante que tá ali dentro, isso pode acabar influenciando no julgamento deles na hora da decisão, né? Então acho que isso é importante. Mas ficou aquela vontade, aquele gostinho de, eu queria conhecer mais a fundo essa pessoa, né? Eu tinha expectativas. Sobre as receitas, a gente tem receitas impressas que a gente leva. Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu levei, a gente tem um modelo de prova que a gente tem que levar, né? Tem que ter o loginho ali, é tudo bonitinho. A gente envia dias antes mas até uma semana antes da nossa prova, a gente tem que mandar todos os insumos, os utensílios que a gente vai utilizar, que a gente quer trabalhar no dia da prova, né? Pra produção ter lá tudo disponível pra gente, não dar nenhum contratempo. Então, daqui a pouco, se tu pede um ingrediente que eles não têm, eles te avisam com antecedência ou eles mandam um substituto, eles pedem pra que tu mande algum substituto, né? E tu não tem limite de receitas. Então, assim, como na primeira prova, por exemplo, eu sabia que eu poderia trabalhar ou com pêssego, ou com maçã, ou com goiaba, porque eu não sabia que eu ia ganhar a primeira prova, não tinha como saber, né? Minha foto poderia ser a melhor ou como poderia ser a pior. E aí eu precisava estar preparada pra lidar com qualquer adversidade, qualquer fruta que me entregassem. Se me entregassem goiaba, por exemplo, eu tinha um preparo pra fazer com goiaba, não seria o mesmo da maçã. Assim como não seria o mesmo do pêssego, porque eu testei receitas diferentes para cada fruta, para que as minhas frutas aparecessem mais, que elas fossem realmente o destaque da primeira prova. Então, a minha prova 1, eu apresentei a maçã. Mas eu tinha, claro, obviamente,
uma válvula de escape caso eu não ganhasse a maçã, caso eu não conseguisse trabalhar com a maçã. Então a minha prova da maçã eu trabalhei com a torta esbrizolona, com maçãs e passas ao rum, e aí fiz um acompanhamento de zabaione ao rum, que foi um pouco criticado por conta do rum, pelo zabaione ser um preparo que leva tradicionalmente o vinho marsala ou o vinho do Porto, que não são bebidas fermentadas. Eu acabei trazendo a minha personalidade, a minha releitura, e não foi tão bem vista, mas enfim, eu faria tudo de novo. Se eu tivesse recebido pêssego, eu teria trabalhado com a panna cotta de hortelã com pêssego. Tá aqui, ó, eu mandei a receita pra eles. Essa aqui é da esbrizolona. Se eu tivesse recebido a goiaba, eu tinha duas opções pra goiaba, porque eu tava super indecisa. A goiaba não é uma fruta que tá dentro da minha zona de conforto também. Eu acho ela um pouquinho difícil de trabalhar, por ser uma fruta com sabor muito intenso, muito presente. E ela tem, inclusive, a característica de roubar o sabor de outras frutas, né? De outros preparos, enfim. Então tinha que ter um certo cuidado, eu tava com bastante receio de possivelmente trabalhar com a goiaba. Então eu levei dois preparos, eu levei um domo de goiaba com fubá e framboesa. Esse domo era um mousse de goiaba, basicamente, né? E o outro que eu levei foi uma panna cotta de mascarpone com goiaba, daí eu faria uma goiabada a partir da fruta goiaba mesmo. Então assim, eu fui bem preparada, né? Me preparei bastante para que esse momento chegasse e acontecesse da melhor maneira possível. Fiquei feliz com o resultado, mesmo não tendo ganho, não saindo de lá com um troféu nas mãos. Eu ganhei presente, gente, vou mostrar pra vocês. Ó, eles nos deram essa sacolinha ecológica, vem aqui, ó, o ticketzinho que seja doce na temporada, que é de um parque de diversões, né, que é justamente pra ilustrar a temporada que foi esse parque de diversões. Uma sacolinha ecológica com o logo do Que Seja Doce. E veio também um copinho. Eu nem abri ainda. Como eu não podia abrir a minha boca por 6 meses, eu acabei não tirando dentro da sacolinha aqui, ó. Mas veio um copinho bem bonitinho, em formato de doce de cupcake. Ó, que amor. Aí vem esse copinho aqui, ó. Eita, agora apareceu pra vocês. E aí foram esses os meus troféus. Troféus. Ai, agora eu já não sei. Enfim, minha participação no Que Seja Doce, né, foi ilustrada por uma sacola ecológica e por um copo. Eu já sabia que era assim que funcionava toda a seleção do programa, que a gente já ia preparado, que tinha todos esses perrengues por trás, toda essa seletiva. Se tu ficou com alguma dúvida, me pergunta também que eu te respondo aqui embaixo. E não esquece de curtir esse vídeo, é muito importante pra mim, é o primeiro vídeo do canal. E eu espero que vocês tenham gostado.